Jaqueline, eu tenho 34 anos, eu sou uma das fundadoras do Coletivo da Cidade. A gente iniciou esse projeto e esse espaço no ano de 2011. Inicialmente, nós éramos um grupo que vinha de um outro espaço que já atuava aqui na Estrutural, e é muito interessante dizer justamente de onde é que vem, de onde é que nasce o coletivo, porque assim, em 2011 a gente está vivendo um momento muito central, que foi muito definitivo para que o coletivo acontecesse, que foi uma ruptura com esse espaço anterior onde a gente atuava. Éramos um grupo de universitários, a gente vinha de um grupo de extensão da Universidade de Brasília, de um núcleo de extensão da cidade estrutural. Naquele momento tudo estava muito vivo, tudo estava muito pulsante, então a gente tinha um projeto político-pedagógico sendo construído para esse novo espaço. A gente tinha a comunidade junto com a gente, mulheres, crianças, adolescentes na sua maioria, porque esse é muito o traço característico dessa comunidade, né? A Estrutural é a cidade que proporcionalmente, em relação às outras regiões administrativas, é a cidade que mais tem crianças e adolescentes na composição da população dela. E é a cidade mais negra do DF também, que se autodeclara preta e parda no DF. Então, isso tudo eram características que configuravam muito sentido para o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente já realizava um trabalho que era voltado para crianças e adolescentes nesse outro espaço, a gente queria dar continuidade, a gente queria ampliar. E mais do que isso, a gente queria fazer com que a comunidade gerisse o espaço junto com a gente, né? E aí, a gente iniciou o trabalho do coletivo. Naquele momento a gente contava muito mais com a disponibilidade das pessoas, com a criatividade das pessoas, com recurso humano, com gente disponível para trabalhar. A cidadela, seja bem-vindo à cidadela, é a cidadela, não há melhor lugar que é. Dentro da nossa metodologia, o que a gente sempre buscou fazer foi realizar um trabalho que trouxesse o olhar das crianças para o centro do processo, que a gente fosse pensar as ações de maneira alegre, criativa, emancipadora, valorizando o olhar das crianças e dos adolescentes que estão aqui. Então, assim, dentro da primeira roda, a gente tem a roda do saber, onde a gente se organiza com as crianças e com os adolescentes e pergunta: e aí? Que projeto que seria interessante a gente fazer durante os próximos meses? A gente começou com a ideia de um mês, depois a gente estendeu e eram projetos bimestrais. E eles vinham com chuva de ideias, várias sugestões. Vamos falar sobre, enfim, brincadeira, vamos falar sobre violência, vamos falar sobre... E os temas que surgiam eram, assim, riquíssimos, sabe? Eles queriam falar sobre brincar, eles queriam falar sobre violência contra a mulher, eles queriam falar sobre racismo, eles queriam falar sobre polícia. Eles queriam falar sobre o que eles estavam vendo. Então a gente pensava que a culminância do nosso projeto tinha que ser uma proposta, uma intervenção. E que tipo de intervenção podia ser? E às vezes essa intervenção acontecia na forma de um sarau cultural, onde a gente chamava toda a comunidade para viver o que as crianças prepararam, e elas preparavam exposição fotográfica, peça teatral, elas preparavam cartazes, elas faziam desenhos, elas faziam mini filmezinhos, elas entrevistavam as pessoas, a gente fazia jornalzinho para poder contar o que a gente fez durante esse tempo e distribuía para as pessoas. A gente fazia dentro da cidade marchas pelos direitos das crianças e adolescentes, sabe? A gente realmente ocupava e marcava: olha, tem criança vivendo aqui, tem adolescente, eles querem falar sobre isso, eles querem dar um recado, a gente precisa intervir. A primavera, fez-se a primeira primavera em Cidadela, é a Cidadela, aqui a vida é como a vida na novela. Primavera, tulipa, lírio, orquídea. Então eu fico pensando assim, ao longo de todo esse processo, quantas pessoas foram, quantas passaram, e que o coletivo existe pra mim também com um compromisso com a memória desses, sabe? Desses que foram impedidos de ser, desses que foram impedidos por esse mundo de ser o que eles poderiam ter sido. E acho que a gente precisa ter um compromisso com esses que se foram e com os que ainda estão aqui, sabe? Para que o máximo de pessoas que a gente puder
no sentido político mesmo, sabe? E não num sentido salvacionista, não é jamais essa a minha intenção. Mas assim, fazer um compromisso com a memória desses para que a gente lute por políticas que não permitam nunca, sabe? Que as pessoas sejam impedidas de ser. E acho que isso é o maior desafio, assim. Samambaia, Phlox, Peônia e Bromélia, Tulipa, Lírio, Orquídea, Dália e Azaleia, Cidadela. Cidadela,